Boa noite, apaixonados por Rosa do Deserto. Hoje a gente vai tentar falar de um tema chamado floração, tá? É um tema que todo mundo tem ansiedade em estar discutindo. Por que a minha rosa do deserto não flore? Quando é que ela vai começar a florir? Eu tenho uma rosa do deserto de semente, eu tenho uma rosa do deserto enxertada. Quais as principais ações que eu tenho que fazer para minha rosa do deserto florir? E a gente vai começar desde o início. O primeiro passo que a gente tem que ter para uma rosa do deserto florir na casa da gente é a paciência, certo? Porque a rosa do deserto ela só vai florir quando ela estiver apta a reproduzir. Na verdade, toda planta que está em floração, ela está dizendo que eu estou madura para reproduzir e perpetuar os meus descendentes. Então, para você ter uma rosa do deserto como essa, pequena, tá? Que é um enxerto, mangostim, pequena, flores vívidas, olha só a perfeição. Vários botões. Você tem que ter algumas coisas, os tópicos chaves que a gente vai já passar. Mas o primeiro deles é a paciência. Porque quando a gente recebe uma das nossas rosas do deserto, de qualquer produtor que seja, eles vão mandar elas, cada produtor tem sua característica de envio. Alguns vão mandar a planta totalmente sem folhas, ou seja, é um enxerto que está desenvolvido, é uma planta desenvolvida, mas ela vem sem folhas. Outros vão mandar sem folhas e totalmente elas sem o substrato, ou seja, a planta vai passar vários dias, seja por SEDEX, seja por PEC, seja por transportadora, seja por azul cargo, e aí a planta vai demorar um pouquinho. Quando ela chega na sua casa, ela não vem bonitinha e desenvolvida dessa forma. E aí a gente tem vários vídeos falando de expectativa versus realidade na internet, né? Mas aí, Pedro, com quanto tempo eu vou ter uma planta assim bem florida, né? A gente vai para os tópicos agora. Para mim ter uma planta florida, primeiramente eu vou ter que estabilizar a planta recém-chegada. Então a primeira coisa que eu vou fazer é hidratar essa planta e vou colocar ela num substrato. O substrato vai ser um dos tópicos que a gente vai falar a respeito dessa floração, tá? Então assim, hidratei minha planta, coloquei ela no substrato e vou deixar ela descansar, né? Aí é que entra a questão do primeiro tópico, que é a paciência. O que é esse descanso, Pedro? A planta está chegando sem folhas, as raízes estão desidratadas e eu acabei de hidratar e colocar ela no substrato adequado. No outro dia não vai existir um pozinho mágico, né? Não vai ter um fertilizante que você ponha hoje, a planta chegou hoje, amanhã ela vai estar florindo. A planta vai ter o tempo mesmo necessário para ela formar as raízes, novas folhas, produzir energia. Por quê? A floração, ela exige muita energia da planta. E aí a planta novamente vai te pedir um pouco mais de paciência, certo? Depois que a planta já chegou às primeiras brotações, o que é que você vai ter que ofertar de imediato? Sol, gente. A rosa do deserto, o melhor fertilizante que você vai estar utilizando na sua rosa do deserto é o sol. Pedro, sol pleno? Iluminação. Na verdade, ela vai precisar dos raios solares para fazer fotossíntese e acumular energia. Quando ela tem energia suficiente, o que é que a planta entende? Pronto, agora eu estou abastecida, eu já estou estabilizada em produção de raízes, em produção de folhas, eu vou jogar toda a minha energia agora e vou dizer, pronto, agora eu vou reproduzir. E aí ela vai te lançar botões. Ela vai necessitar, gente, de 4 a 6 horas de sol por dia, tá? Ela não precisa ficar exposta diretamente ao sol. Quem tem condições, bota numa estufa, coloca um sombrite 50%. Outros já deixam diretamente no sol. Eu deixo as minhas a sol pleno, iluminação plena, e elas pegam bastante sol da manhã e um pouco sol da tarde, certo? Em termos de fertilização, você pode induzir ou decidir não induzir a sua planta a florir. Os fertilizantes
que utilizam aquelas medidas dos macronutrientes, o NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Você vai encontrar vários tipos e aí você vai ter uma diferenciação nos percentuais dos macronutrientes. Se você quer que a sua planta venha a florir, você vai escolher um fertilizante que tenha menor quantidade de nitrogênio. O nitrogênio ele é utilizado diretamente para o crescimento vegetativo, ou seja, se eu quero que a minha planta fique com vários galhos, várias ramificações, muitas folhas, as cores das folhas bem verdes, aí sim eu vou inserir um pouco de nitrogênio a mais do que os outros componentes. Pedro, é apenas o NPK que vai favorecer a uma floração? Não só o NPK, gente. Para a gente ter uma planta com cores bem vívidas, certo? Aqui já fiz uma polinização, mas tem vários botões ainda para abrir. Aqui é uma jasmine, ela é perfumada, tá? 3 brotações, 3 formações florais. A gente precisa inserir também a questão do cálcio, né? O cálcio, ele fortalece as estruturas da planta. E aí a gente fornece também o cálcio, a gente tem a farinha de osso, a gente tem o pó da casca de ovo, que é muito utilizado e muito fácil de conseguir produzir em casa mesmo. Tem outro vídeo aí, daqui a pouco eu vou lançar outro vídeo ensinando a fazer a utilização da casca do ovo. E a gente não pode esquecer de um dos componentes importantes para a floração, que é justamente a questão da rega, gente. Se a planta tiver com necessidade de água, ela não vai formar botões. Ela pode até formar os botões, mas eles não vão desenvolver. A gente vai ter um abortamento dos botões quando a gente tem um estresse hídrico, né? A gente vai passar uns dias aguando, aí eu vou fazer uma viagem de vários dias. Passei vários dias. Se a planta não tiver com armazenamento, um caudex bem desenvolvido, ela não vai ter energia suficiente para manter essa formação de botões. E entre produzir botões e se manter viva, a planta vai dar preferência a se manter viva e ela vai abortar os botões, ela pode abortar as folhas e preservar essa reserva nutritiva que ela vai ter. A questão do enxerto. Quando a gente tem um enxerto como esse, pequeno, mas já florido, na verdade, quando você retira o material e coloca o pequeno enxertinho, o pequeno material genético no cavalo bem desenvolvido, toda aquela seiva que estava nutrindo os demais galhos, as folhas, ela não tem mais para quem ir. Então, ela vai nutrir esse pequeno material genético que você está introduzindo no cavalo, que é o chamado do cavaleiro. E aí, em torno de 60 dias no máximo, a gente vai ter, aí sim, algumas formações florais, algumas plantas muito rápidas, elas têm essa formação floral devido à quantidade de seiva que estava sendo mandada para outra estrutura e agora está sendo mandada toda para esse pequeno material genético que a gente inseriu. Então, para minha planta estar florida, a primeira coisa que eu vou ter é um pouco de paciência. Depois, eu vou fornecer a ela alimento, que é o substrato de qualidade, tá? E aí, nesse substrato, eu já posso estar inserindo a questão adição de fertilizante para manter ela nutrida, né? Com mais fósforo e potássio. Posso inserir o cálcio e sol e água. A rosa do deserto, ela é uma suculenta, mas ela não é tão exigente. Na verdade, a gente não precisa estar colocando fertilizante toda semana. Na verdade, o que a gente precisa é dar uma carga de nutrientes para a planta, macro e micronutrientes, e em seguida deixar a planta se desenvolver ao passo dela, porque ela é que vai te dizer quando vai estar pronta para florir, e não você que vai dizer, eu quero que você entre em floração. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar as perguntinhas. Eu sempre estou disposto a responder. A gente tem um grupo de WhatsApp bem movimentado em termos de respostas. E eu fico por aqui. No próximo vídeo a gente fala mais de floração.
do que a gente pode estar fazendo, a poda, por que é que a poda influencia na floração. O próximo vídeo ele vai dar essa continuidade pra gente e a gente vai sempre estar debatendo agora. Beijo, boa noite, uma noite florida pra vocês.